Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ney Araújo e para todos aqueles alunos e alunas surdos, este é o meu sinal. Eu sou professor de Sociologia e a partir deste momento você começa a acompanhar mais uma videoaula de Rotas de Aprofundamento, justamente do componente curricular Sociologia. E como toda e qualquer videoaula, eu sempre trago para vocês um objeto de conhecimento. E qual o objeto de conhecimento que nós iremos tratar nesta videoaula? Nós vamos abordar aqui, aliás, e aprender a respeito do Estado de Direito, ou Estado Democrático de Direito, que é uma outra nomenclatura também empregada para fazer referência à estrutura de Estado moderna a que nós vivemos em nossa atualidade. Então, nós vamos aqui avançar. Vocês podem observar algumas informações. Nós temos aqui uma perguntinha básica. O que é o Estado de Direito? Então, nós temos uma definição. O Estado de Direito é um sistema no qual as leis são aplicadas igualmente a todos, incluindo governantes e cidadãos. A autoridade do Estado deve estar limitada pelo direito. Então vamos atentar ao seguinte fato. Sempre foi assim? Vocês acabaram, de ver e ouvir uma leitura minha a respeito do conceito do Estado de Direito. E nós vimos nesse conceito que o Estado de Direito ou o Estado Democrático de Direito, ele possui um fundamento. E qual é esse fundamento? Qual é a base de legitimação do Estado Democrático de Direito? A lei. Pronto. A lei, ela é uma norma. A lei, ela é uma prescrição, a lei, ela determina, ela delineia qual o meu direito, ou seja, aquilo que eu posso usufruir, mas em contrapartida, o contraditório também existe, porque a lei, ela também é um limitador das nossas condutas, dos nossos comportamentos, porque os deveres, ou em outras palavras, as obrigações também precisam ser claramente definidas, para assim o Estado ter um controle da sociedade baseado em critérios objetivos. Por que eu digo objetivos? Porque até os nossos governantes, até as nossas instituições sociais existentes estão submetidas à lei. No Estado Democrático de Direito, não há o indivíduo, o cidadão que esteja acima da lei. Mas isso nem sempre ocorreu. Se nós retroagirmos na história, nós vamos perceber que durante boa parte da história da humanidade, falar em governo, falar no Estado, era tratar do exercício de um tipo de poder autoritário, abusivo, até mesmo nos dias atuais. Pode haver tentativas no sentido de instaurar um poder despótico, um poder abusivo e um poder absolutamente autoritário. Vamos retornar para as nossas informações. E aqui nós temos, bem na parte abaixo do slide, quais são os princípios fundamentais do Estado de Direito. Então, nós temos a supremacia da lei, nenhuma pessoa ou instituição está acima da lei, direitos e garantias individuais, proteção das liberdades fundamentais, divisão dos poderes, separação entre executivo, legislativo e judiciário, legalidade. Nenhuma ação do Estado pode ser arbitrária, deve seguir normas estabelecidas, ou seja, esses princípios apenas reafirmam os meus comentários anteriores. E eu quero destacar aqui a questão da separação dos poderes. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário.
Montesquieu, na obra O Espírito das Leis, ele trabalhou muito bem essa ideia, a necessidade de equilibrar o poder do Estado. Então preste bem atenção, nós não temos uma concentração de um poder e de uma autoridade no Estado, porque existem 3 poderes que são interdependentes, que são autorreguladores, autofiscalizadores da estrutura do Estado, justamente para coibir toda e qualquer ação, toda e qualquer tentativa, digamos assim, extremamente autoritária. Mas, para isso, é necessário que o direito do cidadão, o meu direito, o seu direito, ele seja preservado. As nossas liberdades individuais precisam ser preservadas. E não só isso, garantidas. Mas a questão da liberdade não implica dizer que nós vamos ter qualquer comportamento. O meu comportamento, ele não pode ser sinônimo de prejuízo para uma outra pessoa ou para um grupo de pessoas. Da mesma forma que a minha forma de pensar, quando externalizada, ela também não pode agredir e gerar prejuízos a alguém. Há limites, há uma racionalidade. Até nos princípios do Estado Democrático de Direito, vocês puderam perceber novamente o quanto que há um destaque para as leis, para as normas. Ser um cidadão responsável, consciente, integrante de um determinado contexto social, é ter a clareza do comportamento das leis. E não só a clareza, mas a sua conduta precisa estar em consonância com aquilo que as regras que regem a nossa sociedade, elas estão estabelecendo em um determinado contexto. Vamos avançar? Mais algumas informações. Visualizem em tela. Nós temos aqui a importância e quais são os desafios do Estado de Direito. Então, como importância, nós temos: garante a justiça e a previsibilidade das normas, protege os direitos humanos e a democracia, impede abusos de poder e promove estabilidade social, como eu destaquei anteriormente para vocês. E, inclusive, nós temos uma videoaula em que eu trato a respeito do Estado e o poder. Vocês podem estar acessando o nosso ambiente virtual de aprendizagem e assistir novamente essa videoaula. Então, vamos observar o seguinte. Então, o Estado Democrático de Direito, ele precisa garantir a ordem social que é conveniente a todos nós. Nós não temos que viver, e não seria salutar a convivência social nós estarmos inseridos em um contexto em que os comportamentos eles acabam beirando a barbaridade. Nós temos na atualidade algumas situações que realmente se caracterizam pela barbárie, pela falta de civilização, no caso de alguns indivíduos e de alguns cidadãos que promovem a desordem social. Então, o Estado, ele visa garantir a ordem social através das normas, através das leis que são imprescindíveis, como ponderado anteriormente, no sentido de conceder direitos, mas, ao mesmo tempo, os deveres que devem ser cumpridos por todos. Vamos observar agora quais são os desafios do Estado Democrático de Direito. Em tela, visualizem. Corrupção e impunidade podem enfraquecer o Estado de Direito. 2. Autoritarismo e governos que desrespeitam leis e ameaçam a democracia. E o item 3, desigualdade no acesso à justiça pode comprometer a efetividade das leis. Ou seja, quando há corrupção, você já tem uma quebra do cumprimento dessas normativas. E muitas das vezes, algumas classes, alguns grupos sociais, alguns indivíduos, digamos assim, que existem na sociedade, eles também acabam utilizando as leis como uma forma de se privilegiar.
Às vezes, a falta de acesso do outro, a falta do conhecimento do outro no que diz respeito aos seus direitos e deveres, acaba comprometendo o funcionamento das instituições sociais e uma aplicação muito mais eficiente dessas normativas até então existentes. Por isso que é imprescindível que todos os cidadãos, eles tenham consciência de direitos e deveres e, quando oportuno, se posicionem no que diz respeito ao cumprimento justamente dessas normativas. Eu estou finalizando esta videoaula, mas você aprendeu nesta videoaula a respeito do Estado Democrático de Direito. Aprendeu mais ainda para que esse Estado ele possa existir da forma mais conveniente a todos nós, é imprescindível, por parte de todos, o cumprimento das normativas até então existentes. Agora vocês visualizam uma referência bibliográfica, a qual vocês podem estar consultando para aprofundar os seus conhecimentos a respeito do tema. E não deixe de acessar o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Vá lá na disciplina de Sociologia, que há materiais complementares para o seu estudo. Um forte abraço a todos vocês.